Howdy, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem nesta quarta-feira. Hoje eu espero que vocês me escutem, que vocês vejam o que eu vou falar, que vocês ouçam com muita atenção, que você sinta. Nós vamos tratar de um assunto polêmico, um assunto delicado no Brasil, que é racismo, preconceito e homofobia dentro do mundo espiritual. Como é que isso acontece no Brasil? Bom, recentemente eu tive um caso muito sério de racismo religioso e de homofobia. Foi com uma pessoa muito próxima a mim e eu tive que acionar todos os meus recursos jurídicos, espirituais, emocionais, né, a minha plenitude de comportamento para poder lidar com essa situação. É uma escola de elite e nessa escola eles ensinam muitas coisas, mas não ensinam a ser cidadãos. E eu me percebi aí eu estou fazendo essas falas de improviso para vocês, eu tenho que agir. Eu me senti impulsionado, pessoal. Eu me senti impulsionado a ir à frente, impulsionado a ter que agir. E eu fui agir como advogado, como consultor, como cidadão, como pessoa que pertence a uma espiritualidade livre, mas muito conectada às religiões de matriz africana. Uma determinada aluna foi agredida verbalmente, psicologicamente e chegou às vias de fato. As vias de fato não é o fato da agressão, mas foi bem próximo a isso, por isso que se chama vias de fato. Pessoas apontando o dedo na cara dela, pessoa batendo a porta ali na cara dela, pessoa deixando de entregar ali uma chamada para ela porque ela é do demônio, né? Por que ela é do demônio? Porque ela é de matriz africana. Ela é uma filha raspada, catulada, ficou no Rundeime, fez o seu santo e, por conta disso, um grupo de alunos a hostiliza nessa escola, que é uma escola de elite, volto a frisar. Uma escola onde, teoricamente, as pessoas têm um acesso à comunicação, à informação e à educação muito maior do que outras crianças. A gente sabe da situação financeira do Brasil e da rede pública de ensino. E, para minha surpresa, isso também ocorre muito nas escolas públicas. Então a gente parece que está vivendo uma era medieval, as cruzadas novamente, onde pessoas querem converter outras para sua facção religiosa. Se não for por amor, vai pela dor, né? E eu tenho até medo de voltar aí à época das fogueiras. E isso não é brincadeira, isso pode realmente acontecer, isso é real, como já acontece em algumas partes do mundo. Essa situação no Brasil é crime. Homofobia é crime, racismo religioso é crime, racismo por raça é crime, né? Por conta da cor da pele da pessoa é crime. E é crime para menores também. Só que no menor não é chamado de crime, é chamado de ato infracional. Pode dar aí até 3 anos, né, da criança reclusa ou adolescente recluso ou semi-liberdade. Se for um adulto, com certeza ele vai aí responder pelo crime de racismo, de homofobia. É um crime imprescritível, quer dizer, a qualquer época a pessoa pode ser denunciada. Se o fato aconteceu hoje, mas só daqui a 1 ano a vítima resolver denunciar, essa pessoa vai responder, o agressor vai responder. É uma pena, não tem fiança, tá? É inafiançável. Então a pessoa, se ela for detida, ela não vai ter condições de sair como fiança e a pena chega a 5 anos de reclusão. O que eu fico pensando, pessoal, você imagina um adolescente de 18 anos com uma formação educacional, uma família de uma classe social alta em Goiânia, ou no Brasil, né? Isso acontece no Brasil todo. Esse jovem, né, de 18 anos é condenado pelo crime de racismo, de homofobia, de racismo religioso e já vai começar a sua juventude dentro de uma cela de cadeia. Acho que os pais não estão considerando isso, eles não estão ensinando os filhos, os sacerdotes também não estão ensinando isso. Se você aponta o dedo para uma pessoa, se você oprime uma pessoa por conta da religião dela, você vai parar na cadeia por 5 anos. Você vai entrar aos 18, só vai sair aos 23. Você já imaginou isso? Se não aprende por amor aqui fora, vai aprender pela dor dentro de uma cela. Porque existem muitas pessoas negras, muitas pessoas de matriz africana, muitas pessoas homossexuais, muitos héteros que defendem os homossexuais, as pessoas negras, as pessoas de matriz africana dentro das cadeias. E essa pessoa
esse indivíduo que cometeu esse crime, seja um jovem, seja um adulto, ele vai ter muitas dificuldades. Então, esse alerta, fica alerta aos pais. Por mais que você odeie as religiões de matriz africanas ou de qualquer outra matriz que não seja a sua, você tá com isso para você. Não ensina o seu filho a levar isso para fora. Você que é sacerdote, não ensina que tem demônio nas guias, né? Que isso aqui é uma corrente que aprisiona o demônio. Não, não é. Racismo, preconceito e homofobia, isso sim é coisa do demônio, isso sim é coisa do diabo, né? O diabo criou isso na mente de vocês e vocês estão replicando isso e vocês não estão sabendo entender porque o diabo criou essa cilada para vocês, para que vocês vão lá para dentro da cadeia, mas não é para fazer um trabalho espiritual, é para sofrer, é uma pena, você vai ser condenado por isso. Fica essa alerta aí aos pais, aos sacerdotes e aos jovens, né? Quem precisa de ouvir essa mensagem, porque as religiões de matriz africana são religiões que lidam com sentimentos. Você vai para um candomblé, por exemplo. O candomblé é uma religião de amor, é uma religião de família, né? As pessoas vivem em família, vivem em comunidade. A Umbanda, a mesma coisa. Ela trabalha com isso, a Jurema da mesma forma. São famílias, são pessoas que estão próximas e pessoas que fazem caridade. Na calada da noite, quando a sociedade está dormindo, quem está aí nas ruas é o povo da matriz africana, sabe? Levando comida, levando axé, levando reza, levando recuperação. É claro que outros também fazem esse trabalho, mas as pessoas de matriz africana, por serem hostilizadas no Brasil, porque só existe religião de matriz africana no Brasil, porque o homem branco, europeu, cristão, foi lá na África, acorrentou os negros, trouxe-os para o Brasil, matou milhões, né? Milhões, eu não estou falando matou um ou dois, mataram-se milhões de pessoas negras da África e trouxeram para o Brasil. E aqui eles, num ato de resistência, conseguiram criar o candomblé, conseguiram criar a Umbanda, e estão aí trabalhando a sua espiritualidade pessoal. A palavra Deus é apenas um código simbólico, é um código simbólico. Palavras são códigos simbólicos. Você pode falar Deus, mas se você falar inglês, você vai falar God, né? Se você for árabe, Allah. Se você for de algumas etnias indígenas brasileiras, o Xibu, Tupã, Grande Espírito, Shiva, mundo afora, né? Brahma. Você tem inúmeros nomes que se dá a essa divindade, a esse ser superior. E não é um livro preto como a Bíblia que diz toda a verdade. A verdade não é absoluta, né? O próprio Deus não escreveu nada com a mão dele. Isso aqui a Bíblia é uma escrita de homens. Quando Jesus esteve na terra, o grande mestre Jesus, ele não criou nenhuma religião. Ele não falou, escreva aí os fundamentos da minha religião. Ele não pediu isso para ninguém. Ele mesmo não fez isso e ele não orientou ninguém a fazer isso. Qual é a religião de Jesus? Amor. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas, para mim, quer dizer, eu tenho o lugar para todos. Eu sou Deus, eu sou o grande Espírito. Eu tenho lugar para todos. Eu não criei um planeta para que apenas um grupo de pessoas se sinta dona da verdade absoluta e queira massacrar, como de fato já aconteceu durante muitos séculos no nosso planeta e talvez volte a acontecer, massacrar outras pessoas só porque elas não concordam com a sua doutrina criada por você e você pôs meu nome lá. Jesus não criou nada. Ele falou, gente, vocês criaram, né, essas doutrinas. Foi vocês, eu não ensinei isso, eu ensinei o amor, eu ensinei a expansão do coração, eu ensinei a cuidar do outro. Jesus era macumbeiro, Jesus fazia ebó, ele cuspia no chão, fazia um barro, passava no olho da pessoa. Né? Jesus transmutou o rosto lá no monte, uma hora ele era Moisés, na outra hora ele era Abraão, era Elias. Isso é corporação, né? Uma incorporação com transmutação. Jesus era um mago, Jesus andou por cima das águas, Jesus curava as pessoas delas tocarem nele, ele era um objeto de poder. Jesus multiplicou os pães, naquela grande multiplicação de pães, ele não falou assim, quem aí é cristão vai para a direita, quem é do candomblé vai lá para o fundo porque é do demônio. Ele não fez isso. Jesus deu o pão para todos, Jesus compartilhou o peixe com todos. Jesus não pensava na diferença de um ser humano ou outro. Ele curava os judeus e os gentios. Quem eram os gentios? Eram as pessoas que não eram judeus.
Quando ele viu a mulher de Samaria, a samaritana, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, ele foi lá no poço da mulher e falou assim: beba dessa água, eu sou a água que jorra da vida, né? Eu sou a água da vida. E para aquela mulher que não era sequer da mesma linha de nascimento religioso de Jesus, que ele nasceu numa família judia. Jesus trouxe o amor. E por qual motivo nós, seres humanos tão pequenos, estamos achando que a nossa religião é maior, que só a nossa religião é maior e que todos os outros são endemoniados, estão com um demônio no corpo? Poxa, se eu estou fazendo bem, pô, esse demônio então já está convertido. Se eu estou indo em escola fazendo palestras, falando que homofobia é crime no Brasil, que esse crime gera cadeia, que se você, jovem, cometer esse crime, você vai cometer um ato infracional, não é crime, né? É ato infracional, e você pode ser preso, ter a sua liberdade restrita. E se você já é maior de 18 anos, você pode passar 5 anos dentro de uma cadeia. Você imaginou isso? Eu, homem, que tem uma liberdade religiosa, que, nossa, como eu tenho respeito por Jesus, por Maria, pelos meus orixás, pelos meus guias que estão aqui comigo, como eu tenho respeito pelas medicinas sagradas da floresta trazidas pelos nossos indígenas, pelo nosso povo originário, eu vou lá e faço isso por amor, porque eu não quero ver esses jovens presos, eu não quero ver esses jovens sofrendo, eu quero que eles evoluam, se tornem cidadãos do céu, né? Eles gostam de falar céu, então cidadãos do céu, cidadãos de Deus, andem com Jesus, expandindo o amor de Jesus, e não que fiquem apontando o dedo, batendo porta na cara, fazendo risadinha, fazendo piada, fazendo chacota, fazendo agressão verbal e psicológica. Se eu estou fazendo isso e várias outras pessoas estão fazendo isso, muitos são LGBT que estão em fazer palestras, muitas pessoas homossexuais, mulheres e homens trans. Nós precisamos evoluir espiritualmente. A espiritualidade está à nossa volta, porque Deus é tudo, né? Quando eu penso, ai, Deus vem aqui, Ele já está aqui. Ele já está nessa luz, Ele já está aqui nessa gravação que eu estou fazendo. Então, sim, eu quero uma ajuda de Deus para falar isso, para falar desse amor, dessa verdade. Poxa, quantas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, né? Adolescentes que querem, entre aspas, sair do armário, assumir a sua sexualidade, assumir que é homossexual, mas não faz, por medo da família, por medo de um sacerdote, por medo de ser apontado numa escola, no emprego. Vocês já imaginaram o sofrimento dessa pessoa? Quantas irmãs e irmãos aí do candomblé, da Umbanda, tem que esconder suas guias para que não sejam apontados, para que um patrão não olhe ele atravessado, para que um colega de trabalho não fale que ele é macumbeiro, que ele vai fazer o mal, que ele vai amaldiçoar. Essa situação que eu estou contando para vocês chegou ao ponto da pessoa que é um adolescente também, que é de matriz africana, feita no santo, ela se sentiu muito mal na escola e desmaiou. E no desmaio, as pessoas riam dela, as colegas depois contando, as pessoas mais próximas, eles riam para você e falavam: coisa boa, isso é coisa do demônio, tem que sofrer é mais. Que tipo de cidadão nós estamos criando no Brasil? Que tipo de pessoa nós estamos criando no Brasil que aponta para outra que está sofrendo ali, uma pessoa boa, né? E fala, tem que sofrer ainda mais. Ora, é preciso que as igrejas revejam suas posições. Eu tenho a convicção, eu tenho isso aqui de Deus, que isso não é aprovado no reino de Deus, que isso não é aprovado por Jesus, que isso não é aprovado por nenhum arcanjo. Jesus não fez guerra contra ninguém, contra nenhuma religião. Nenhuma religião. É preciso que seja revisto isso. E ao povo de matriz africana, eu digo a vocês, tem que resistir, tem que procurar as associações, o corpo jurídico dessas associações, os advogados especializados, tem que ir às delegacias denunciar. Não se sinta constrangido. Se a pessoa cometeu o delito e o crime, ela tem que responder por isso, porque senão ela nunca vai aprender. Isso é pedagógico, né? Essa pena é pedagógica. Se a pessoa não aprende com o amor, aprende com a dor, né? Ela tem que ser denunciada, o Ministério Público tem que ser acionado, a Delegacia de Repressão contra crime de homofobia, crime de racismo e preconceito tem que ser acionada, o Ministério da Igualdade Racial tem que ser acionado. Você tem que vir para a internet e falar o que está acontecendo. Fica a minha gratidão por vocês, vamos refletir sobre esse assunto, porque a espiritualidade está em nós. E que espiritualidade que nós estamos oferecendo para o mundo? Rausch, Rausch.